Um milionário sofre um acidente dramático e, para sua surpresa, a enfermeira que o resgata é sua ex-esposa. O que acontece a seguir mudará tudo. Segredos do passado, confrontos inesperados e um reencontro que pode alterar o rumo de suas vidas. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. O sol da tarde mergulhava o jardim da mansão Almeida em tons dourados, criando sombras alongadas entre as palmeiras imperiais que ladeavam o caminho de entrada. Luciana Santos respirou fundo antes de passar pelos portões imponentes, sentindo o peso da ironia do destino em seus ombros. 10 anos atrás, ela havia partido daquele mesmo lugar, jurando nunca mais voltar. E agora ali estava, não mais como esposa, mas como enfermeira. A construção neoclássica erguia-se majestosa diante dela, suas colunas brancas reluzindo contra o céu do Rio de Janeiro. O som dos saltos de Luciana ecoava pelo mármore do piso enquanto ela seguia o mordomo Marcos, um homem de cabelos grisalhos que a servira durante seu casamento com Rafael. Nos olhos do velho funcionário, ela percebeu um brilho de reconhecimento e talvez alívio. A senhora Mariana a aguarda no escritório, anunciou Marcos, sua voz carregando uma nota quase imperceptível de desaprovação ao mencionar a atual esposa de Rafael. Por aqui, por favor. Cada passo pelos corredores da mansão despertava memórias que Luciana havia tentado sepultar. As paredes ainda ostentavam alguns dos quadros que ela mesma escolhera, misturados agora com peças mais modernas e ousadas. A marca registrada de Mariana, sem dúvida. O aroma de jasmim que tanto amara fora substituído por um perfume artificial de baunilha, doce demais para seu gosto. O escritório, antes um ambiente acolhedor, onde passara tantas noites conversando com Rafael, transformara-se em um espaço asséptico e impessoal. Mariana aguardava sentada atrás da imponente escrivaninha de mogno, seus dedos tamborilando suavemente sobre a superfície polida. Era uma mulher deslumbrante, cerca de 15 anos mais jovem que Rafael, com longos cabelos, negros e um porte que emanava autoridade. Luciana! Mariana pronunciou o nome como se saboreasse cada sílaba. Que surpresa interessante você ter se candidatado para esta posição. Sou a enfermeira mais qualificada da clínica para casos como o de Rafael, respondeu Luciana, mantendo o tom profissional. Tenho especialização em pacientes em estado vegetativo e anos de experiência em casos similares. Sim, li seu currículo impressionante. Mariana gesticulou para que ela se sentasse. Mas você há de convir que é uma situação peculiar. Cuidar do ex-marido não seria um conflito de interesses? Luciana ajustou a postura na cadeira, seus olhos castanhos encontrando os de Mariana com firmeza. Meu passado com Rafael não interfere em minha capacidade profissional. Na verdade, conhecer seus hábitos e preferências pode ser uma vantagem no tratamento. Um silêncio tenso pairou no ar, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio antigo na parede. O mesmo que Luciana comprara em uma viagem a Paris com Rafael. Mariana inclinou-se para a frente, seus dedos agora entrelaçados sobre a mesa. Muito bem, cedeu por fim, embora seus olhos permanecessem desconfiados. O quarto dele foi adaptado no andar térreo, com todo o equipamento necessário. Marcos lhe mostrará suas acomodações e o cronograma dos outros profissionais que o atendem. Quando Luciana finalmente entrou no quarto de Rafael, seu coração falhou uma batida. Ali estava ele, o homem que um dia jurara amar até que a morte o separasse, agora imóvel entre lençóis brancos e máquinas que monitoravam seus sinais vitais. Seu rosto, antes sempre animado por um sorriso característico ou pelo brilho sagaz nos olhos, estava sereno, quase como se dormisse. Aproximando-se da cama,
Luciana permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Seus dedos roçaram levemente o braço de Rafael, sentindo a pele ainda quente, ainda viva. As máquinas ao redor emitiam seus bips ritmados, uma sinfonia mecânica que agora ditava o compasso da vida dele. "Oi, Rafael", sussurrou, mais para si mesma que para ele. "Quem diria que nos encontraríamos assim?" Foi então que notou, sutil, quase imperceptível, um leve tremor nas pálpebras dele. Poderia ter sido apenas um reflexo involuntário, um espasmo natural do corpo. Mas algo no fundo de sua mente, talvez intuição profissional ou memória afetiva, dizia-lhe que havia mais naquele movimento do que aparentava. O gato siamês da casa, que Luciana não reconhecia do seu tempo ali, entrou silenciosamente no quarto e saltou para a cama, acomodando-se próximo aos pés de Rafael. Seus olhos azuis fixaram-se em Luciana com uma intensidade desconcertante, como se avaliasse suas intenções. Enquanto organizava seus materiais e verificava os equipamentos médicos, Luciana não podia deixar de notar as pequenas mudanças no quarto. Fotos dela haviam sido removidas, é claro, substituídas por imagens de Rafael com Mariana em diversos eventos sociais. Mas ali, discretamente apoiado em uma prateleira alta, ainda estava o pequeno elefante de cristal que ela lhe dera em seu primeiro aniversário de casamento, um símbolo de força e memória duradoura. A tarde avançava e as sombras começavam a se alongar pelo quarto quando Luciana finalmente terminou de revisar todos os prontuários e relatórios médicos. Algo nos documentos a intrigava. Pequenas inconsistências que sua experiência profissional não permitia ignorar. Mas agora não era momento para investigações. Sua prioridade era estabelecer uma rotina de cuidados eficiente. "Amanhã começamos nossa nova jornada", disse ela suavemente para Rafael, ajustando o travesseiro sob sua cabeça. E novamente, por um instante fugaz, ela poderia jurar que viu seus olhos se moverem sob as pálpebras fechadas. A primeira semana de Luciana na mansão Almeida transcorreu em uma rotina meticulosamente organizada. Todas as manhãs, ela chegava ao quarto de Rafael às 7 horas em ponto, sempre encontrando o gato siamês, que descobrira se chamar Zeus, vigilante ao pé da cama. O animal desenvolvera o hábito peculiar de observar cada procedimento que ela realizava, seus olhos azuis seguindo cada movimento com uma atenção quase humana. Durante as sessões de fisioterapia, Luciana não podia evitar notar como o corpo de Rafael, apesar da imobilidade, mantinha-se em boa forma. "Isso é mérito da fisioterapeuta anterior", comentou Mariana certa manhã, aparecendo inesperadamente no quarto. "Tivemos que dispensá-la, divergências profissionais." O tom casual de Mariana não combinava com o brilho frio em seus olhos, e Luciana sentiu um arrepio involuntário. "Por que ela saiu?" perguntou, mantendo as mãos ocupadas com a massagem, nos músculos do braço de Rafael. "Ela começou a fazer perguntas demais", respondeu Mariana, examinando distraidamente suas unhas perfeitamente manicuradas. "Espero que você não cometa o mesmo erro, Luciana. Afinal, você está aqui apenas como enfermeira, não como... Bem, você sabe." A ameaça velada pairou no ar como fumaça, mas Luciana manteve sua compostura profissional. "Meu único interesse é o bem-estar do paciente", respondeu, enfatizando a palavra paciente enquanto continuava seu trabalho. Naquela tarde, enquanto organizava os medicamentos de Rafael, Marcos, o mordomo, aproximou-se discretamente. "Senhorita Luciana", sussurrou ele, fingindo arrumar alguns objetos próximos. "Há algo que a senhora precisa saber sobre o acidente." Antes que pudesse continuar, porém, o som dos saltos de Mariana ecoou pelo corredor, e Marcos afastou-se, rapidamente, deixando Luciana com ainda mais perguntas do que respostas. O que o mordomo sabia?
O que havia realmente acontecido no dia do acidente? As informações nos prontuários médicos eram vagas. Um acidente de carro na descida da Vista Chinesa, uma das estradas mais perigosas do Rio de Janeiro. O veículo havia sido encontrado parcialmente destruído e Rafael inconsciente ao volante. Nenhuma outra pessoa estava envolvida no acidente. Durante as noites, quando a mansão silenciava e apenas o som distante do mar chegava às janelas, Luciana permitia-se mergulhar em suas memórias. Lembrava-se do Rafael que conhecera 15 anos atrás, um jovem empresário ambicioso, mas de riso fácil e olhos gentis. O mesmo homem que a conquistara não com sua fortuna, mas com pequenos gestos, bilhetes escondidos em sua bolsa, café da manhã surpresa aos domingos, danças improvisadas na cozinha. "O que aconteceu conosco, Rafael?" murmurou ela uma noite, sentada ao lado de sua cama durante seu turno. A traição dele havia sido um golpe do qual seu casamento nunca se recuperara. Mas agora, anos depois, as circunstâncias pareciam mais complexas do que jamais imaginara. Foi durante uma dessas vigílias noturnas que Luciana notou algo estranho. Zeus, que costumava dormir aos pés da cama, subitamente ergueu-se, suas orelhas atentas. Os olhos do gato fixaram-se em Rafael e, para surpresa de Luciana, os dedos da mão direita de seu paciente moveram-se levemente. Não um espasmo involuntário, mas um movimento deliberado. Luciana aproximou-se rapidamente, seu coração acelerando. "Rafael, você pode me ouvir?" Os dedos moveram-se novamente, desta vez em um padrão que parecia querer comunicar algo. Luciana pegou seu tablet e começou a fazer anotações frenéticas, registrando cada movimento, por menor que fosse. Aquilo mudava tudo, não apenas profissionalmente, mas também suas suspeitas sobre o acidente. Na manhã seguinte, quando tentou discutir suas observações com o neurologista que acompanhava o caso, Dr. Paulo Mendes, encontrou uma resistência inesperada. "São apenas reflexos involuntários, comuns em pacientes nesse estado", declarou ele, mal olhando para suas anotações. "Não devemos criar falsas esperanças." Havia algo na maneira como o médico descartou suas observações que acendeu um alerta em Luciana, especialmente quando, minutos depois, ela o viu em uma conversa sussurrada com Mariana no corredor, ambos lançando olhares em sua direção. Zeus, que parecia ter desenvolvido o hábito de segui-la pela casa, roçou em suas pernas naquele momento miando baixinho. O gato, então, caminhou até uma antiga cômoda no corredor, arranhando levemente uma de suas gavetas. Intrigada, Luciana fez uma nota mental para investigar aquele móvel mais tarde. Os animais, às vezes, tinham uma sensibilidade que os humanos não possuíam. À noite, enquanto realizava os últimos procedimentos do dia, Luciana percebeu que estava sendo observada. Mariana estava parada à porta, seus olhos estreitos, fixos nos movimentos da enfermeira. "Sabe, Luciana", começou ela, sua voz melodiosa, contrastando com a frieza de seu olhar, "às vezes me pergunto se foi realmente uma coincidência você ter se candidatado a este trabalho. Principalmente agora que começou a fazer tantas observações interessantes. Como disse antes, sou apenas uma profissional fazendo o meu trabalho", respondeu Luciana, mantendo a voz firme, apesar do tremor que ameaçava traí-la. Claro, sorriu Mariana, um sorriso que não alcançava seus olhos. "Apenas lembre-se, algumas coisas é melhor deixar como estão, para o bem de todos." Quando Mariana saiu, Luciana olhou para Rafael e poderia jurar que viu uma lágrima solitária deslizar por seu rosto. Naquele momento teve certeza. Havia muito mais naquela história do que um simples acidente de carro, e ela estava determinada a descobrir a verdade, não importava o custo.
Na terceira semana de trabalho na mansão Almeida, Luciana estabeleceu uma rotina que lhe permitia observar os padrões da casa. Descobriu que Mariana saía todas as quartas-feiras para um suposto dia de spa, retornando sempre após o anoitecer com um semblante tenso, diferente de alguém que acabara de passar horas relaxando. As quintas-feiras eram marcadas por visitas regulares de Carlos Ferreira, o advogado, que se reunia com Mariana no escritório por longas horas. Foi numa dessas quintas-feiras que Luciana, aproveitando a distração da reunião, decidiu investigar a cômoda que Zeus havia indicado. O corredor estava deserto, e o gato, como se entendesse suas intenções, postou-se como sentinela próximo à escada. A gaveta estava trancada, mas anos de experiência em enfermagem haviam ensinado Luciana alguns truques úteis com grampos de cabelo. Após alguns segundos de tensão, o mecanismo cedeu com um clique suave. Dentro, encontrou uma pasta de couro marrom, gasta pelo uso frequente. Com o coração acelerado, Luciana folheou rapidamente os documentos. Eram registros financeiros, a maioria deles datada dos meses anteriores ao acidente. Números substanciais, transferências internacionais, nomes de empresas que ela não reconhecia. Uma anotação manuscrita chamou sua atenção. M desviou mais dois de me confrontar. A caligrafia era de Rafael. Um ruído no andar inferior fez Luciana congelar. Rapidamente, tirou fotos dos documentos com seu celular e recolocou tudo exatamente como encontrou, fechando a gaveta no momento em que vozes começavam a subir a escada. O processo está correndo como planejado, dizia Carlos, sua voz grave ecoando pelos corredores. Em mais alguns meses, poderemos transferir tudo para as contas nas Ilhas Caimã. Ótimo, respondeu Mariana. Quanto menos tempo ele passar nessa cama, melhor. Os custos médicos estão... As vozes diminuíram à medida que o casal se dirigia para outra ala da mansão. Luciana soltou a respiração que nem percebera estar segurando. Zeus roçou em suas pernas, como que oferecendo conforto. De volta ao quarto de Rafael, Luciana notou algo diferente em seu paciente. Sua expressão, geralmente serena, estava tensa, e os monitores cardíacos registravam uma frequência levemente elevada. "Você pode me ouvir, não é?" sussurrou ela, inclinando-se próxima a seu rosto. "E mais que isso, você está consciente de tudo o que acontece ao seu redor." Como resposta, os dedos de Rafael se moveram em um padrão mais definido que o habitual. 3 movimentos curtos, 3 longos, 3 curtos novamente. Luciana franziu a testa, tentando decifrar o significado. "Meu Deus", murmurou ela, a compreensão a atingindo como um raio. "Código Morse, SOS." Naquela noite, após seu turno, Luciana não conseguiu dormir. Em seu quarto na ala dos funcionários, passou horas estudando código Morse em seu tablet. Se Rafael estava realmente tentando se comunicar dessa forma, ela precisava estar preparada para entender. Na manhã seguinte, durante os exercícios de fisioterapia, ela começou a testar sua teoria. 1 movimento para sim, 2 para não, instruiu em voz baixa, enquanto massageava seu braço. "Você está tentando me dizer algo através do código. Morse." Um movimento claro dos dedos. "O acidente... Não foi um acidente, foi?" Novamente, um movimento único e decidido. O coração de Luciana disparou. Suas suspeitas estavam corretas, mas isso apenas tornava tudo muito mais perigoso. Se Mariana e Carlos descobrissem que Rafael estava consciente e se comunicando, seus pensamentos foram interrompidos por batidas na porta. Era Marcos, o mordomo, trazendo os medicamentos da manhã. Enquanto organizava os frascos, ele deixou cair discretamente um pequeno pedaço de papel próximo a Luciana. Mais tarde, trancada no banheiro, ela leu a mensagem. "Encontre a caixa de música, biblioteca, 3ª prateleira, atrás de Guerra e Paz. Cuidado com M."
A mansão guardava seus segredos, como uma aranha guarda sua teia, cada fio entrelaçado com o outro, formando uma rede complexa de mentiras e conspirações. Mas agora, Luciana tinha certeza de que não estava sozinha em sua investigação. Rafael estava consciente, Marcos estava disposto a ajudar, e até mesmo Zeus parecia determinado a guiá-la. Durante a tarde, enquanto aplicava a medicação intravenosa em Rafael, Luciana percebeu uma marca roxa em seu braço, próxima à área da punção. Era recente e definitivamente não havia sido causada por ela. Alguém estava injetando algo não prescrito em seu paciente. "Não vou deixar que continuem machucando você", prometeu ela em um sussurro. "Vou descobrir o que aconteceu, Rafael, e dessa vez não vou embora até descobrir toda a verdade." Os olhos de Rafael se moveram sob as pálpebras, e pela primeira vez desde que começara a trabalhar ali, Luciana viu lágrimas escorrendo por seu rosto. Zeus, que descansava próximo à janela, ergueu a cabeça e miou suavemente, como se selando aquela promessa silenciosa. Na biblioteca, o romance Guerra e Paz aguardava, guardião de mais um segredo naquela casa de mistérios. Mas Luciana sabia que precisaria esperar o momento certo para investigar. Um movimento em falso poderia não apenas custar seu emprego, mas também colocar em risco a vida de Rafael. Enquanto isso, nos corredores da mansão, as sombras pareciam ficar mais longas e os sussurros mais urgentes. O tempo estava passando e Luciana podia sentir que algo maior estava prestes a acontecer. A questão era: ela conseguiria desvendar tudo antes que fosse tarde demais? A biblioteca da mansão Almeida era um santuário de mogno e couro, com estantes que se estendiam do chão ao teto. O aroma de livros antigos misturava-se ao perfume adocicado que Mariana insistia em manter em todos os ambientes. Luciana esperou 3 dias até encontrar o momento perfeito para sua busca. Uma tarde de sábado, em que Mariana havia saído para um evento beneficente, levando consigo a maior parte dos funcionários. Zeus, seu fiel companheiro felino, a seguiu até a biblioteca. O animal tinha desenvolvido o hábito de miar suavemente quando alguém se aproximava, tornando-se um alerta silencioso e eficaz. Luciana localizou rapidamente a 3ª prateleira e o volumoso exemplar de Guerra e Paz. Seus dedos tremeram levemente ao alcançar o espaço atrás do livro. Ali estava, uma caixa de música antiga, em madeira trabalhada com detalhes, em madrepérola. Parecia fora de lugar naquela biblioteca moderna e impessoal que Mariana havia redecorado. "Então você a encontrou." A voz de Marcos a sobressaltou, mas o mordomo rapidamente ergueu as mãos em um gesto tranquilizador. "Desculpe assustá-la, senhorita Luciana, mas precisamos ser rápidos. A senhora Mariana costuma retornar mais cedo desses eventos." "Você sabe o que tem aqui dentro?" perguntou Luciana, estudando a caixa em suas mãos. "Não exatamente", respondeu Marcos, sua voz baixa e urgente. "Mas sei que o Sr. Rafael passou horas em seu escritório com essa caixa nas semanas antes do acidente. E na noite em que... na noite do acidente, ele estava procurando por ela freneticamente." Luciana abriu a caixa com cuidado. Uma doce melodia começou a tocar. As notas de Por Elise preencheram o ar. Dentro, encontrou várias folhas de papel dobradas cuidadosamente e um pendrive. "Marcos, você pode ficar de guarda?" pediu ela, já desdobrando o primeiro papel. O mordomo assentiu e posicionou-se próximo à porta enquanto Zeus se mantinha alerta na janela. As folhas continham anotações detalhadas feitas por Rafael sobre movimentações financeiras suspeitas. Havia nomes, datas, valores, um rastro documentado de desvios que somavam milhões. Mas o que mais chamou a atenção de Luciana foi um bilhete escrito às pressas,
M não é quem diz ser. Descobri seu envolvimento com o esquema internacional. Carlos está junto. Não confiar no Dr. Mendes. Se algo acontecer comigo, procurar no cofre atrás do quadro do hall. Senha 0708-1983. A data, Luciana reconheceu imediatamente, era o aniversário dela. Subitamente, Zeus emitiu um miado baixo e urgente. Marcos gesticulou rapidamente da porta. Alguém estava subindo as escadas. Com o coração acelerado, Luciana guardou os papéis na caixa, recolocou-a atrás do livro e moveu-se silenciosamente para uma das poltronas de leitura, pegando o primeiro livro que viu pela frente. Mariana entrou na biblioteca segundos depois. Seus olhos estreitos ao encontrar Luciana, aparentemente absorta em sua leitura. Não sabia que se interessava por botânica, comentou ela, sua voz carregada de suspeita. Luciana olhou para a capa do livro que segurava, Orquídeas Raras do Brasil, e sorriu calmamente. Sempre gostei de plantas. Ajuda a relaxar durante as pausas. Imagino que sim, respondeu Mariana, seus olhos percorrendo a biblioteca, como se procurasse algo fora do lugar. Mas não paga você para relaxar, pago para cuidar de Rafael, que por sinal deve estar precisando de seus serviços agora. Aquela noite, depois de verificar os sinais vitais de Rafael, Luciana aproximou-se de seu ouvido. Encontrei a caixa de música, sussurrou, e entendi por que escolheu aquela senha. Os dedos de Rafael se moveram em código Morse. Perigo. Eu sei, respondeu ela baixinho, mas não vou desistir. Você fez aquelas anotações para que alguém descobrisse a verdade, não foi? Um movimento. Sim. Você sabia que eles tentariam algo contra você? Sim, novamente. Por isso escolheu minha data de aniversário como senha. Sabia que eu acabaria envolvida nisso? Os dedos de Rafael tremeram levemente antes de formar a resposta. Confiava em você. Naquele momento, um barulho no corredor fez Luciana se afastar rapidamente da cama. Dr. Mendes entrou no quarto, sua expressão profissional mal escondendo um olhar calculista. Vim fazer uma avaliação noturna, anunciou ele, removendo uma seringa do bolso de seu jaleco. Nova medicação que pode ajudar. Desculpe, doutor, interviu Luciana, postando-se entre ele e Rafael. Mas não há nenhuma nova medicação prescrita no prontuário. Como enfermeira responsável, não posso permitir a administração de substâncias não documentadas. O médico a encarou por um longo momento, um sorriso frio se formando em seus lábios. Claro, deve ter havido algum mal-entendido. Voltarei amanhã com a documentação apropriada. Depois que ele saiu, Luciana percebeu que suas mãos tremiam. Aquela tinha sido por pouco. Zeus pulou na cama e se acomodou próximo aos pés de Rafael, seus olhos azuis fixos na porta como um guardião silencioso. Verificando mais uma vez o corredor vazio, Luciana voltou a se aproximar de Rafael. Preciso encontrar um jeito de acessar aquele cofre, sussurrou, e precisamos ser mais cuidadosos. Eles estão ficando desconfiados. Os dedos de Rafael formaram uma mensagem mais longa desta vez. Confie no Pedro. Pedro? Quem é Pedro? Mas antes que Rafael pudesse responder, o som dos saltos de Mariana ecoou pelo corredor. Luciana rapidamente pegou sua prancheta e fingiu fazer anotações, seu coração ainda acelerado com as descobertas da noite. A mansão guardava ainda muitos segredos, e cada resposta parecia trazer consigo novas perguntas. Quem era Pedro? O que havia no cofre? E mais importante, quanto tempo eles ainda tinham antes que Mariana e seus cúmplices percebessem que seu plano estava sendo descoberto? Uma garoa fina caía sobre o Leblon quando Luciana deixou a mansão na manhã seguinte, supostamente para comprar alguns materiais médicos,
Na verdade, sua missão era outra: descobrir quem era Pedro e por que Rafael confiava tanto nele. Marcos havia lhe entregado discretamente um cartão de visitas amassado durante o café da manhã. Pedro Henrique Castro, Advocacia Criminal. O endereço indicava um escritório no centro do Rio. No verso do cartão, uma única frase escrita, à mão por Rafael, datada de 2 semanas antes do acidente. Última esperança. O escritório de Pedro ficava num prédio comercial antigo, daqueles com elevador de portas pantográficas e porteiro que ainda usava cap. Diferente dos ambientes luxuosos que Rafael costumava frequentar, aquele lugar tinha uma aura de autenticidade que imediatamente agradou Luciana. "Então você é a enfermeira", disse Pedro assim que ela entrou em sua sala. Era um homem na casa dos 40 anos, com cabelos grisalhos precoces e olhos vivos por trás dos óculos de aro fino. "Rafael me alertou que você poderia aparecer." Luciana sentou-se surpresa. "Como assim?" Pedro abriu uma gaveta e retirou um envelope pardo. 2 semanas antes do acidente. Ele fez aspas com os dedos ao pronunciar a palavra. "Rafael me procurou. Estava reunindo evidências de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo suas empresas. Descobriu que sua esposa, junto com Carlos Ferreira e outros, estava usando suas companhias como fachada para uma operação internacional." "E por que ele não denunciou?" perguntou Luciana, embora já suspeitasse da resposta. "Porque a coisa é muito maior do que parece." Pedro inclinou-se para a frente, baixando a voz. "Não são apenas empresários envolvidos, mas também políticos, juízes." Rafael descobriu que tinha se casado não apenas com uma golpista, mas com alguém conectado a uma das maiores organizações criminosas do país. Zeus, que normalmente nunca saía de perto de Rafael, havia seguido Luciana até ali. Ela só percebeu o gato quando ele pulou em seu colo, como se quisesse participar da conversação. Pedro sorriu ao ver o animal. "Ah, então esse é o famoso Zeus", comentou ele. Rafael o adotou depois que começou a suspeitar de Mariana. Dizia que precisava de olhos e ouvidos extras na mansão. Luciana acariciou o pelo macio do gato, lembrando-se de como ele sempre parecia estar atento a tudo. "Rafael deixou mais alguma coisa com você?" Pedro assentiu, digitando algo em seu computador. Ele criou um dossiê completo: transferências bancárias, gravações de conversas, documentos comprometedores. Tudo está guardado em um servidor seguro. Mas precisamos das últimas provas que ele escondeu no cofre da mansão. "A senha é meu aniversário", revelou Luciana. "Mas não consigo chegar perto do cofre. Mariana praticamente montou guarda no hall depois que comecei a trabalhar lá." "Rafael previu isso também?" Pedro sorriu, retirando uma pequena caixa de sua gaveta. "Por isso preparou isso aqui." Dentro da caixa havia um broche delicado em forma de orquídea. "É uma microcâmera", explicou Pedro, "desenvolvida especialmente para esta situação. Precisamos apenas que você consiga filmar o conteúdo do cofre. O resto deixe comigo." De volta à mansão, Luciana encontrou uma agitação incomum. Carlos Ferreira estava no escritório com Mariana e suas vozes alteradas ecoavam pelo corredor. "Como assim, documentos faltando?" exigia Mariana. "Aquele cofre é inviolável." "Bem, alguém conseguiu violar", respondeu Carlos, sua voz tensa. "E agora temos um problema maior. A Polícia Federal está começando a fazer perguntas sobre as transferências internacionais." Luciana fingiu organizar medicamentos no armário próximo, tentando captar mais da conversa. "E o que sugere?" perguntou Mariana, sua voz agora perigosamente calma. "Precisamos agir rápido", respondeu Carlos. "Transferir tudo para as contas nas Ilhas Cayman e... Bem, talvez seja a hora de considerar uma solução mais permanente para nosso amigo acamado." O estômago de Luciana revirou. Eles estavam planejando matar Rafael. Precisava agir rápido, mas como acessar o cofre com tanta vigilância? A resposta veio de forma inesperada naquela mesma noite.
Durante sua ronda, encontrou Marcos limpando um vaso derrubado no hall principal. Que desastre, comentou o mordomo, em voz alta. Vou precisar de ajuda para limpar isso adequadamente. Senhorita Luciana, pode ficar aqui enquanto busco mais produtos de limpeza? Não quero que ninguém escorregue. Assim que Marcos saiu, Luciana entendeu o plano. O vaso havia sido estrategicamente derrubado próximo ao quadro que escondia o gofre. Com o broche-câmera ativado, ela moveu-se rapidamente, deslocando o quadro e digitando a senha. 0708-1983. O cofre abriu com um clique suave. Dentro havia uma pasta vermelha e um HD externo. Luciana filmou rapidamente o conteúdo, mas algo mais chamou sua atenção. Uma foto antiga, dela e Rafael em sua lua de mel em Paraty. No verso, uma mensagem recente. Perdão por tudo. Espero que você seja minha salvação mais uma vez. Suas mãos tremiam ao recolocar tudo no lugar. Mal havia terminado quando ouviu vozes se aproximando. Mariana e Dr. Mendes conversavam em tons urgentes. Precisamos acelerar o processo, dizia. O médico, a enfermeira está começando a fazer perguntas demais sobre as medicações. Cuide disso, respondeu Mariana friamente. Não chegamos tão longe para sermos expostos por uma enfermeira intrometida. Luciana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O cerco estava se fechando, e agora era uma corrida contra o tempo. Aquela noite, ao verificar Rafael antes de dormir, percebeu que seus sinais vitais estavam diferentes do normal. Eles estão planejando algo, sussurrou ela. Preciso tirar você daqui antes que... Os dedos de Rafael se moveram freneticamente. Cuidado! Zeus, sentado no parapeito da janela, emitiu um miado baixo de alerta. Passos se aproximavam pelo corredor. Luciana mal teve tempo de se afastar da cama quando a porta se abriu. Era Mariana, usando um robe de seda negro que a fazia parecer ainda mais ameaçadora. Ainda acordada, Luciana. Que dedicação! Seu sorriso não alcançava os olhos. Mas sabe, andei pensando, talvez seja a hora de fazermos algumas mudanças na equipe de enfermagem. O sorriso gelado de Mariana permanecia fixo enquanto ela se movia pelo quarto como uma pantera cercando sua presa. Sabe, Luciana, estive pesquisando sobre seu histórico. Ela continuou, parando próxima à janela. A luz da lua atravessava o vidro, projetando sua sombra alongada sobre o piso de mármore. Descobri coisas interessantes. Por exemplo, como você abandonou outros empregos de forma repentina após fazer descobertas inconvenientes. Mariana traçou um dedo pela superfície da cômoda, examinando-o como se procurasse poeira. Parece que tem um histórico de se envolver demais com seus pacientes. Luciana manteve a compostura, embora seu coração batesse acelerado. Meu histórico profissional é irrepreensível, senhora Mariana. Cada decisão que tomei foi baseada na ética e no bem-estar dos meus pacientes. Ética? Mariana riu, um som sem alegria que ecoou pelo quarto. Não me venha com essa conversa de ética. Você está aqui por causa dele, não está? Ela apontou para Rafael. Ainda não superou o divórcio, ainda nutre esperanças. Estou aqui porque sou a profissional mais qualificada para este caso, Luciana interrompeu, sua voz firme. E porque, diferente de alguns, realmente me importo com a recuperação do paciente. Zeus, que observava tudo do seu posto habitual, emitiu um som baixo, quase um rosnado. Mariana lançou um olhar irritado para o gato. Esse animal... Sempre me perguntei por que Rafael insistiu tanto em mantê-lo por perto. Ela se aproximou de Luciana, seu perfume doce tornando-se sufocante pela proximidade. Assim como me pergunto, por que insistiu em contratar justo você? Mas sabe de uma coisa? Não importa mais. Amanhã mesmo começarei a procurar sua substituta.
Naquele momento, um barulho de vidro quebrando ecoou do corredor. Marcos apareceu à porta, parecendo genuinamente consternado. Senhora Mariana, desculpe interromper, mas houve um acidente com sua coleção de cristais franceses. O rosto de Mariana se contorceu em uma máscara de fúria. O quê? Aqueles cristais são peças únicas. Ela saiu apressadamente, seus passos ecoando pelo corredor. Assim que ela se afastou, Marcos fechou a porta rapidamente. Não temos muito tempo. Pedro acabou de ligar. A Polícia Federal está se movendo, mas eles precisam de mais algumas horas para conseguir os mandados. Não temos algumas horas, Luciana respondeu, movendo-se rapidamente para verificar os sinais vitais de Rafael. Ouvi Mariana e o Dr. Mendes conversando. Eles estão planejando algo para esta noite. Como que confirmando suas suspeitas, os dedos de Rafael se moveram. Seringa azul. Luciana franziu a testa, tentando entender. Foi então que notou pela primeira vez uma pequena maleta médica azul sobre a cômoda. Algo que não estava ali antes. Aproximou-se cautelosamente e a abriu. Meu Deus, sussurrou ela examinando o conteúdo. Dentro havia uma seringa preparada com um líquido transparente e um frasco sem rótulo. Eles realmente pretendem... Senhorita Luciana, Marcos interrompeu urgentemente, precisa ver isso. Ele apontou para seu tablet, onde uma notícia acabava de ser publicada. Polícia Federal investiga esquema internacional de lavagem de dinheiro, envolvendo empresas do setor imobiliário. O som de saltos se aproximando fez os dois congelarem. Marcos rapidamente pegou a maleta azul. Vou dar um jeito nisso. Mantenha-a ocupada. Ele mal havia saído quando Mariana retornou, seu rosto uma máscara de fúria contida. Aquele imprestável quebrou peças irreparáveis. Ela parou, seus olhos percorrendo o quarto. Onde está a maleta que estava aqui? Que maleta, Luciana? Perguntou, mantendo sua expressão neutra. Mariana avançou em sua direção, abandonando qualquer pretensão de civilidade. Não se faça de desentendida. Você está tentando arruinar tudo, não está? Mas não vai conseguir. Ninguém vai acreditar em uma enfermeira fracassada e ex-mulher amargurada. Tem certeza? Luciana respondeu, sua voz calma, contrastando com a fúria de Mariana. Porque a Polícia Federal parece muito interessada no que está acontecendo com as empresas do Rafael. O rosto de Mariana empalideceu visivelmente. Ela sacou o celular do bolso do Rob e discou rapidamente. Carlos, temos um problema. Venha para cá agora. Virando-se para Luciana, seu olhar era puro veneno. Você não faz ideia do que começou. Pelo contrário, Luciana respondeu, sentindo uma coragem que não sabia que possuía. Sei exatamente o que comecei. A questão é, você sabe o que vai acabar? Zeus pulou silenciosamente da janela para a cama de Rafael, seus olhos azuis fixos em Mariana, como se a desafiasse. No corredor, vozes exaltadas indicavam que mais pessoas chegavam à mansão. A noite seria longa, e Luciana sabia que as próximas horas definiriam não apenas seu destino, mas também o de Rafael. Os dedos dele se moveram novamente, formando uma mensagem clara. Confia em mim. E pela primeira vez, desde que toda aquela história começara, Luciana sentiu que talvez, apenas talvez, eles tivessem uma chance de vencer aquela batalha. A mansão Almeida, normalmente silenciosa àquela hora da noite, fervilhava com uma energia sinistra. Carlos Ferreira chegou em questão de minutos, acompanhado pelo Dr. Mendes e por dois homens que Luciana nunca tinha visto antes. Através da janela do quarto de Rafael, ela observou os faróis de carros luxuosos cortando a escuridão do jardim. Precisamos agir agora, insistia Carlos, sua voz normalmente controlada traindo nervosismo. A Polícia Federal já está com os documentos do caso Cayman. Se não fizermos algo...
Cale a boca! Mariana cortou, lançando um olhar significativo na direção de Luciana. Não na frente dela. Zeus, ainda postado na cama de Rafael como um guardião silencioso, mantinha seus olhos azuis fixos nos recém-chegados. O gato parecia tenso, seu rabo se movendo em pequenos espasmos. Não seja ingênua, Mariana, Carlos continuou, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Ela já sabe demais. A questão agora é como vamos lidar com isso. Um dos homens desconhecidos, um sujeito alto com cicatriz no queixo, deu um passo à frente. Podemos resolver tudo agora mesmo, sem testemunhas, sem problemas. Não, Dr. Mendes interviu surpreendentemente. Violência explícita só vai piorar nossa situação. Precisamos de algo mais sutil. Ele retirou um frasco do bolso do jaleco. Onde está a maleta azul? Desapareceu, Mariana respondeu, seus olhos nunca deixando Luciana. E nossa enfermeira aqui sabe algo sobre isso. O clima no quarto ficava mais denso a cada segundo. Luciana podia sentir o perigo emanando de cada pessoa presente, mas manteve-se firme ao lado da cama de Rafael. Suas mãos encontraram discretamente o botão de pânico que Pedro havia lhe dado mais cedo. Um pequeno dispositivo que enviaria um alerta direto para ele e para as autoridades. Não importa, decidiu Carlos, checando seu celular com agitação. Temos que começar a transferência final dos fundos agora. Wong está esperando nosso sinal em Hong Kong e temos uma janela de apenas 2 horas antes que os bancos. Um barulho no corredor interrompeu sua fala. Marcos entrou apressadamente, seu rosto normalmente composto, mostrando sinais de preocupação. Senhora Mariana, há viaturas da polícia se aproximando pelo portão dos fundos. O caos se instalou instantaneamente. Carlos começou a deletar arquivos de seu celular, enquanto o Dr. Mendes tentava esconder alguns documentos em sua pasta. Os 2 homens desconhecidos sacaram armas, movendo-se em direção à porta. Ninguém sai deste quarto, ordenou Mariana, sua voz cortante como aço. Ainda podemos contornar isso. Luciana, ela se virou, seus olhos brilhando com uma fúria gelada. Você vai confirmar que está tudo normal aqui, que está apenas fazendo seu trabalho de enfermeira, entendeu? Antes que Luciana pudesse responder, uma sequência de eventos aconteceu simultaneamente. Zeus, com um movimento repentino, derrubou um vaso de flores da mesa lateral, criando uma distração. No mesmo instante, os dedos de Rafael se moveram em um espasmo mais forte que o normal, e as luzes do quarto piscaram. Luciana aproveitou o momento de confusão para pressionar o botão de pânico. Mas ao fazê-lo, percebeu algo extraordinário. Os olhos de Rafael estavam abertos, não apenas abertos, mas focados e conscientes. Isso é impossível, murmurou o Dr. Mendes, dando um passo para trás. A dosagem que dei, ele não deveria... Cale a boca! Carlos gritou, mas era tarde demais. O som de sirenes ficou mais alto, e luzes azuis e vermelhas começaram a dançar nas paredes do quarto através das janelas. Vozes autoritárias ecoaram pelo jardim, amplificadas por megafones. Aqui é a Polícia Federal. A casa está cercada. Mariana se moveu com a velocidade de uma cobra, agarrando o braço de Luciana. Você planejou isso tudo, sua vadia, desde o início. Não. A voz rouca e fraca de Rafael surpreendeu a todos. Eu planejei. O choque fez Mariana soltar Luciana. Todos os olhos se voltaram para Rafael, que agora estava completamente desperto. Seus olhos focados e lúcidos, apesar dos meses de aparente estado vegetativo. Como? Mariana balbuciou, cambaleando para trás. Ketamina, Rafael respondeu, sua voz ainda fraca, mas firme. O Dr. Mendes não é o único que entende de medicamentos. Eu sabia que vocês tentariam me matar. Então, me antecipei.
O som de portas sendo arrombadas no andar inferior ecoou pela mansão. Passos pesados subiam as escadas. Carlos fez um movimento em direção à porta, mas Zeus, num salto impressionante, bloqueou seu caminho, rosnando de uma forma que Luciana nunca tinha visto um gato fazer. Acabou, disse Rafael, agora com mais força na voz. Todas as provas, todos os documentos estão com as autoridades. Eu nunca estive realmente em estado vegetativo, apenas esperando o momento certo. Luciana sentiu lágrimas nos olhos ao entender completamente o que havia acontecido. Rafael tinha fingido sua condição, esperando que ela, a única pessoa em quem realmente confiava, viesse ajudá-lo. Cada movimento em código Morse, cada reação tinha sido parte de um plano maior. A porta do quarto se abriu com violência e agentes da Polícia Federal invadiram o ambiente, armas em punho. Pedro estava com eles, segurando uma pasta que Luciana reconheceu como a que havia encontrado no cofre. Mariana Almeida, anunciou um dos agentes, você está presa pelo crime de tentativa de homicídio, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Enquanto os policiais algemavam os conspirados, Luciana se aproximou de Rafael, tomando sua mão entre as suas. Ele a apertou de volta, um gesto que agora não precisava mais de código Morse para transmitir seus sentimentos. Zeus pulou novamente para a cama, ronronando pela primeira vez desde que Luciana o conhecera. Lá fora, a noite começava a dar lugar ao amanhecer, e com ela, uma nova história começava a ser escrita. A manhã trouxe uma atmosfera completamente diferente à mansão Almeida. Onde antes reinava um silêncio opressor, agora havia um movimento constante de policiais, peritos e investigadores. O sol da manhã entrava pelas janelas do quarto de Rafael, iluminando um ambiente que parecia respirar mais livremente. Luciana observava, com um misto de admiração e preocupação, enquanto uma equipe médica especializada examinava Rafael. Após meses fingindo um estado vegetativo, seu corpo precisaria de cuidados específicos para recuperar totalmente os movimentos. A ketamina foi uma escolha arriscada, comentou a doutora Helena Ribeiro, a nova médica designada para o caso. Mas devo admitir que foi brilhante. Permitiu que você mantivesse a consciência enquanto aparentava estar completamente sedado. Rafael, agora sentado na cama com o auxílio de almofadas, esboçou um sorriso cansado. Tive a ajuda de um antigo amigo, farmacologista. Ele desenvolveu um protocolo que me permitia manter o controle mínimo das funções motoras sem demonstrar sinais externos de consciência. Exceto para quem estava realmente prestando atenção, acrescentou Luciana, trocando um olhar significativo e com ele. Zeus, que não saíra do quarto desde os eventos da noite anterior, estava acomodado em uma poltrona próxima, seus olhos azuis atentos a cada movimento. O gato havia se transformado em uma espécie de celebridade entre os policiais quando descobriram que Rafael o havia treinado especialmente para aquela operação. Pedro entrou no quarto, carregando uma pasta repleta de documentos. A operação foi um sucesso completo, anunciou. Mariana e seus comparsas não têm como escapar. As provas são irrefutáveis. E o dinheiro? Perguntou Rafael, sua voz ainda rouca pelo pouco uso. Conseguimos bloquear a maior parte das transferências, respondeu Pedro. A Polícia Federal já está em contato com autoridades internacionais para rastrear e recuperar o que foi desviado. Luciana, que ajudava Rafael com exercícios leves de fisioterapia, notou como ele parecia mais relaxado com aquelas notícias. Era como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Há algo que ainda não entendo, disse ela, ajustando delicadamente o braço de Rafael. Por que não me contou a verdade desde o início? Rafael fechou os olhos por um momento, como se organizasse seus pensamentos. Precisava ter certeza de que Mariana não suspeitasse de nada.
Se você soubesse a verdade, poderia involuntariamente demonstrar isso. Sua reação genuína de preocupação e descoberta foi fundamental para o plano. E o código Morse? Foi a maneira que encontrei de me comunicar sem levantar suspeitas. Ele sorriu. Sabia que você era observadora o suficiente para notar os padrões. E Zeus, bem, ele foi meu primeiro cúmplice. O gato, ao ouvir seu nome, ergueu a cabeça e miou suavemente. Rafael continuou. Treinei ele por meses antes do acidente. Ele sabia exatamente o que observar e como reagir. Foi ele quem primeiro te guiou até as pistas importantes. Marcos, que acabara de entrar trazendo um café da manhã leve, sorriu. O senhor sempre foi brilhante em planejar nos mínimos detalhes. Mas confesso que foram meses angustiantes, tendo que fingir que não sabia de nada. Você sabia? Perguntou Luciana surpresa. Apenas o básico, respondeu o mordomo. O suficiente para ajudar quando necessário, mas não o bastante para colocar o plano em risco caso Mariana me pressionasse. Um investigador da Polícia Federal entrou no quarto pedindo licença. Senhor Almeida, precisamos do seu depoimento oficial. Está se sentindo disposto? Rafael assentiu, mas antes que o investigador começasse, voltou-se para Luciana. Você poderia ficar? Acho que também precisa ouvir toda a história. Ela se acomodou na beirada da cama, sentindo o calor da mão de Rafael buscar a sua. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Zeus pulou para perto deles, se acomodando como se também quisesse participar do momento. Tudo começou há cerca de 1 ano. Rafael iniciou seu relato. Comecei a notar discrepâncias nos balanços das empresas. No início, eram pequenas irregularidades que poderiam passar por erros contábeis. Mas então, enquanto ele narrava os eventos que levaram àquela manhã, Luciana percebeu que, paradoxalmente, aqueles meses de silêncio forçado haviam criado uma nova forma de comunicação entre eles. Nas entrelinhas do código Morse, nos olhares trocados, nas pequenas demonstrações de confiança, havia nascido algo novo. Algo mais profundo e verdadeiro do que o que tinham antes. O sol subia no céu do Rio de Janeiro, e com ele, as sombras da mansão Almeida começavam a se dissipar. Era hora de curar não apenas o corpo de Rafael, mas também as feridas do passado. E dessa vez, eles tinham um ao outro e um gato extraordinariamente perspicaz para ajudar no processo. 1 semana havia se passado desde a dramática prisão de Mariana e seus cúmplices. A mansão Almeida, embora ainda frequentada por investigadores, começava a recuperar uma atmosfera mais leve. As janelas permaneciam abertas a maior parte do tempo, permitindo que a brisa do mar renovasse o ar, levando consigo o perfume artificial que Mariana tanto apreciava. Rafael progredia em sua recuperação física com uma determinação admirável. Naquela manhã, com o auxílio de Luciana e um andador, ele conseguiu caminhar pelo jardim pela primeira vez. Zeus os acompanhava fielmente, ocasionalmente parando para cheirar uma flor ou perseguir uma borboleta. Sabe o que é irônico? Comentou Rafael, descansando em um banco sob uma mangueira frondosa. Todo esse tempo, fingindo estar em estado vegetativo, acabou realmente afetando meus músculos. A ficção se tornou um pouco realidade. Luciana ajustou a almofada atrás dele, um gesto que agora parecia natural, diferente do profissionalismo distante dos primeiros dias. Mas você está recuperando a força rapidamente. Sua determinação é impressionante. Tive uma excelente motivação, ele respondeu, seus olhos encontrando os dela com uma intensidade que fez Luciana desviar o olhar, sentindo-se subitamente tímida. O momento foi interrompido pela chegada de Pedro, que trazia uma pasta grossa debaixo do braço. Boas notícias, anunciou ele, sentando-se em uma cadeira do jardim.
A investigação está revelando ramificações ainda maiores do esquema. Rafael se ajeitou no banco, sua postura ficando mais ereta. Os contatos internacionais? Exatamente. Pedro abriu a pasta, espalhando alguns documentos. Mariana não era apenas uma golpista comum. Ela fazia parte de uma organização especializada em fraudes corporativas de alto nível. Eles identificam empresários bem-sucedidos, infiltram pessoas em suas vidas e então drenam seus recursos através de esquemas complexos de lavagem de dinheiro. Como uma viúva negra corporativa, murmurou Luciana, lembrando-se do comportamento calculado de Mariana. Precisamente, concordou Pedro. E Rafael não foi o primeiro alvo. Encontramos evidências de pelo menos 3 casos similares em outros países. Empresários que sofreram acidentes ou morreram em circunstâncias misteriosas depois de se casarem com mulheres aparentemente ideais. Zeus, que estivera brincando com uma folha caída, subitamente ergueu a cabeça e fixou seu olhar em um ponto distante do jardim. Segundos depois, Marcos apareceu, trazendo uma bandeja com chá gelado e biscoitos. Achei que poderiam querer um lanche, disse o mordomo, colocando a bandeja em uma mesa próxima. Os investigadores encontraram algo interessante no antigo quarto da senhora Mariana, acrescentou ele, baixando a voz. O que descobriram? Perguntou Rafael, aceitando um copo de chá que Luciana lhe oferecia. Uma coleção de passaportes falsos e documentos de identidade, respondeu Marcos. Parece que Mariana teve muitos nomes diferentes ao longo dos anos. Rafael ficou em silêncio por um momento, absorvendo a informação. Sabe o que mais me incomoda? Disse ele finalmente. Não é tanto o golpe em si, mas como ela tentou destruir não apenas minha vida, mas também minha capacidade de confiar nas pessoas. Luciana, que organizava os biscoitos em um prato, sentiu seu coração apertar. É compreensível ter medo de confiar depois de uma traição assim. É verdade, Rafael concordou, seus olhos fixos em um ponto distante. Mas também aprendi algo importante durante esses meses de silêncio forçado. Às vezes, encontramos confiança verdadeira nos lugares mais inesperados. Seu olhar encontrou o de Luciana novamente e desta vez ela não desviou. Pedro e Marcos trocaram olhares discretos e com desculpas murmuradas se retiraram do jardim, deixando o casal a sós. Sabe, começou Rafael, sua voz mais suave. Durante aqueles meses, observando você cuidar de mim, descobri uma Luciana diferente da que conheci no nosso casamento. Mais madura, mais forte, mais... Você também está diferente. Ela interrompeu gentilmente. Mais reflexivo, mais aberto. O Rafael que eu conheci nunca teria admitido suas vulnerabilidades assim. Zeus escolheu aquele momento para pular no colo de Rafael, acomodando-se como se quisesse participar da conversa. Os 3 formavam um quadro peculiar. O empresário, em recuperação, a enfermeira que era sua ex-esposa e o gato que ajudara a desvendar uma conspiração internacional. Luciana, Rafael começou hesitante. Sei que nosso passado é complicado. Sei que cometi erros que machucaram você profundamente. Mas esses meses me ensinaram muito sobre o que realmente importa na vida. Rafael, ela tentou interromper, mas ele continuou. Não estou pedindo nada, ele assegurou. Só quero que você saiba que de todas as pessoas que passaram pela minha vida, você foi a única que sempre esteve ao meu lado nos momentos que realmente importavam, mesmo depois de tudo que aconteceu entre nós. Uma brisa suave balançou as folhas da mangueira, trazendo consigo o aroma das flores do jardim. Era um perfume natural, honesto, tão diferente da fragrância artificial que antes dominava a mansão. Talvez, Luciana respondeu, após um momento de reflexão. Às vezes precisamos nos perder um pouco para nos encontrar de verdade. Zeus ronronou em aprovação
E Rafael sorriu, um sorriso genuíno que alcançava seus olhos. A manhã avançava, tranquila no jardim da mansão Almeida, e com ela, a promessa de que às vezes os recomeços podem ser ainda mais bonitos que os inícios. A rotina na mansão Almeida havia encontrado um novo ritmo. As manhãs eram dedicadas à fisioterapia intensiva, onde Rafael continuava surpreendendo a todos com sua rápida recuperação. As tardes alternavam entre depoimentos à Polícia Federal e reuniões com advogados, enquanto as noites traziam momentos de quietude e reflexão. Naquela tarde específica, enquanto organizava alguns documentos no escritório que antes pertencia a Mariana, Luciana encontrou uma fotografia que a fez parar. Era uma imagem dela e Rafael em sua primeira viagem juntos, muito antes do casamento. Estavam em Paraty, sorridentes e despreocupados, sem imaginar as reviravoltas que o destino lhes reservava. Essa foi uma boa viagem. A voz de Rafael a surpreendeu. Ele estava parado à porta do escritório, apoiado em uma bengala que agora raramente usava. Zeus, como sempre, o acompanhava fielmente. "Você conseguiu chegar até aqui sozinho?" perguntou ela, impressionada com seu progresso. "Quase sozinho", ele sorriu, indicando o gato. "Zeus ainda insiste em me supervisionar em cada passo." O felino, como se entendesse, ergueu o focinho com um ar de dignidade que arrancou sorrisos de ambos. Rafael se aproximou, seus passos mais firmes a cada dia, e sentou-se em uma poltrona próxima à mesa. "Pedro ligou mais cedo", comentou ele. "A investigação chegou a alguns nomes importantes. Empresários, políticos, juízes, pessoas que facilitavam as operações do grupo de Mariana. E ela está colaborando?" "Aparentemente sim", Rafael suspirou. "Mas não por arrependimento. Ela está negociando redução de pena em troca de informações. Típico dela, sempre buscando a melhor vantagem pessoal." Luciana observou como ele falava de Mariana agora, sem amargura. Apenas uma constatação, objetiva dos fatos. Era mais um sinal de como ele havia mudado, de como ambos haviam mudado. "Encontrei algo interessante hoje." Ela mudou de assunto, retirando um envelope de uma das gavetas. "São projetos antigos seus de antes, antes de tudo isso. Planos para transformar algumas de suas propriedades em centros comunitários." Os olhos de Rafael brilharam com um entusiasmo que ela não via há muito tempo. "Ah, sim, tinha quase me esquecido desses projetos. Na época, Mariana disse que era desperdício de dinheiro e recursos. E agora, o que você pensa?" Ele ficou em silêncio por um momento, contemplativo. "Agora penso que talvez seja exatamente o que precisamos fazer. Transformar algo negativo em positivo. Esta mansão, por exemplo, é grande demais para uma pessoa." "O que está pensando?" Luciana perguntou, reconhecendo aquele brilho específico no olhar dele. "E se transformássemos parte dela em um centro de reabilitação? Para pessoas que precisam de cuidados especiais, mas não têm recursos?" Ele se inclinou para a frente animado. "Poderíamos usar toda a estrutura que já existe, contratar profissionais qualificados. Seria um projeto incrível." Luciana sorriu, contagiada por seu entusiasmo. "E você tem experiência em primeira mão sobre a importância de bons cuidados durante a recuperação." Zeus, que estivera dormitando em um canto, subitamente ergueu a cabeça e miou. Pela janela do escritório, viram Marcos atravessando o jardim com Doutora Helena, a nova médica responsável pelo caso de Rafael. "Falando em recuperação", Luciana consultou seu relógio. "Está na hora dos seus exercícios." "Sempre tão profissional", Rafael brincou, mas seu olhar era suave. "Sabe, tenho pensado, talvez seja a hora de você voltar à sua vida normal. Sua clínica, seus outros pacientes." Luciana sentiu um aperto no peito que a surpreendeu com sua intensidade. "Quer que eu vá embora?" "Não."
A resposta dele foi rápida e enfática. Não é isso, só não quero que você se sinta obrigada a ficar. Você já fez mais do que suficiente. Rafael, ela se aproximou, sentando-se na poltrona ao lado dele. Nada do que fiz foi por obrigação. No início, talvez era apenas profissionalismo. Mas agora, ele perguntou suavemente, seus olhos fixos nos dela. O momento foi interrompido por batidas na porta. Era Pedro, carregando uma pasta e parecendo agitado. Desculpem interromper, mas vocês precisam ver isso, ele disse, espalhando alguns documentos sobre a mesa. Acabamos de receber os relatórios da perícia financeira internacional. O esquema de Mariana era ainda maior do que imaginávamos. Enquanto Pedro explicava os detalhes das descobertas, Luciana notou que sua mão e a de Rafael haviam se encontrado naturalmente sobre o braço da poltrona. Era um gesto pequeno, quase inconsciente, mas carregado de significado. Zeus, observando-o, a cena de seu canto parecia exibir algo muito próximo a um sorriso felino. A tarde avançava lá fora, pintando o céu do Rio de Janeiro em tons de laranja e rosa. A mansão Almeida, que por tanto tempo fora palco de mentiras e traições, começava a respirar novos ares. E com ela, seus habitantes descobriam que às vezes é preciso enfrentar as maiores tempestades para encontrar a paz mais verdadeira. O outono chegara ao Rio de Janeiro, trazendo consigo uma brisa mais fresca e dias mais curtos. A mansão Almeida fervilhava com uma atividade diferente agora. Arquitetos, engenheiros e especialistas em saúde circulavam pelos corredores, transformando os planos de Rafael em realidade. O andar térreo será perfeito para as salas de fisioterapia, explicava ele a um grupo de profissionais, caminhando sem auxílio pelo espaço que antes fora a suntuosa sala de estar. As janelas grandes proporcionam iluminação natural e o acesso ao jardim será excelente para a recuperação dos pacientes. Luciana observava a cena com um misto de orgulho e admiração. Em apenas algumas semanas, Rafael havia não apenas recuperado sua força física, mas também encontrado um novo propósito para sua vida e sua fortuna. Ele está diferente, não é? Comentou Marcos, que organizava algumas plantas baixas sobre uma mesa improvisada. Nunca o vi tão entusiasmado com um projeto. É como se ele tivesse encontrado sua verdadeira vocação, respondeu Luciana, notando como os olhos de Rafael brilhavam enquanto discutia os detalhes da futura área de hidroterapia. Zeus, que supervisionava todas as mudanças com seu habitual ar de dignidade, subitamente ergueu as orelhas e fixou seu olhar na entrada. Pedro chegava, acompanhado por 2 investigadores da Polícia Federal. Temos novidades importantes, anunciou Pedro após as apresentações formais. A investigação sobre o passado de Mariana nos levou a descobertas surpreendentes. O grupo se reuniu no escritório, agora transformado em uma sala de reuniões improvisada. Os investigadores espalharam fotografias e documentos sobre a mesa. Sofia Mendes, disse um deles, apontando para uma foto antiga. Esse era o verdadeiro nome de Mariana, filha de um empresário português que perdeu tudo em um golpe semelhante nos anos 90. Então ela... começou Rafael franzindo a testa. Sim, confirmou o investigador. Ela seguiu exatamente o mesmo padrão que destruiu sua própria família. Mas foi além, transformando isso em uma operação internacional sofisticada. Luciana estudou a fotografia. Mostrava uma jovem Mariana, ou Sofia, em Lisboa, com expressão inocente e olhos que ainda não carregavam a dureza que ela conhecera. Encontramos diários antigos dela, continuou o outro investigador. Aparentemente, após a falência e subsequente suicídio do pai, ela desenvolveu uma obsessão por poder e controle financeiro. Transformou sua própria tragédia em um modelo de negócio criminoso. E o Dr. Mendes?
perguntou Luciana, lembrando-se das tentativas do médico de manter Rafael sedado. Meio-irmão dela, revelou Pedro. Eles compartilhavam o mesmo pai. Foi ele quem a ajudou a criar sua nova identidade quando ela chegou ao Brasil. Rafael absorvia cada informação em silêncio, acariciando distraidamente Zeus, que havia pulado em seu colo como se sentisse sua inquietação. Sabe o que é mais irônico? Disse ele finalmente. Se ela tivesse usado seu conhecimento e inteligência para o bem, poderia ter feito uma diferença real no mundo. Como você está fazendo? Agora, observou Luciana suavemente. Seus olhares se encontraram, carregando uma compreensão mútua que ia além das palavras. Os últimos meses haviam ensinado a ambos que as piores experiências às vezes podem abrir caminho para as melhores transformações. Após a reunião, enquanto os investigadores partiam com mais documentos para analisar, Rafael e Luciana caminharam pelo jardim. O projeto de reforma havia preservado o paisagismo original, acrescentando apenas elementos terapêuticos como um jardim sensorial e áreas de descanso. Pensei em algo, disse Rafael, parando próximo a uma jabuticabeira antiga. O centro de reabilitação vai precisar de uma diretora médica competente, alguém que entenda não apenas de cuidados físicos, mas também da parte humana do processo de recuperação. Luciana sentiu seu coração acelerar, entendendo a direção da conversa. Rafael não precisa responder agora, ele se apressou em dizer. Sei que seria uma mudança grande na sua vida, assumir a direção de um projeto assim, mas ninguém seria mais perfeita para o cargo do que você. Zeus, que o seguira pelo jardim, escolheu aquele momento para se esfregar nas pernas de Luciana, como se endossasse a sugestão. Você não está me oferecendo isso apenas por causa do nosso passado, está? Ela perguntou, precisando ter certeza. Não, Rafael respondeu com firmeza. Estou oferecendo porque vi como você trabalha, como se importa com seus pacientes, como transforma cuidar dos médicos em algo verdadeiramente humanizado. O que tivemos no passado e o que podemos ter no futuro é uma história diferente. A tarde começava a cair e as primeiras estrelas apareciam no céu do rio. Uma brisa suave balançava as folhas das árvores, trazendo consigo o perfume das flores do jardim, um aroma natural e verdadeiro, como tudo que agora começava a florescer naquele lugar. Preciso pensar, disse Luciana finalmente, não sobre o cargo em si, mas sobre todas as mudanças que isso representaria. Rafael sorriu, compreensivo. Temos tempo. Pela primeira vez em muito tempo, temos todo o tempo do mundo para fazer as coisas do jeito certo. Zeus miou suavemente, como se concordasse, e os três permaneceram no jardim, observando o crepúsculo pintar o céu em tons de rosa e dourado. A mansão Almeida, antes um símbolo de engano e traição, começava sua própria transformação, espelhando a jornada de cura e renovação de seus habitantes. O pôr do sol tingia o céu do Rio de Janeiro em tons de púrpura, quando Luciana terminou sua última ronda na clínica onde trabalhara nos últimos 5 anos. Seus pacientes haviam recebido a notícia de sua possível partida com uma mistura de tristeza e compreensão. Muitos até sugeriram que poderiam se transferir para o novo centro de reabilitação quando este estivesse pronto. Ainda não decidi. Ela repetira várias vezes ao longo do dia, mas em seu coração sabia que estava apenas adiando o inevitável. De volta à mansão Almeida, agora um canteiro de obras organizado, encontrou Rafael revisando plantas com a equipe de arquitetos. Ele havia recuperado não apenas sua força física, mas também aquela energia magnética que sempre o caracterizara, embora agora temperada por uma nova sabedoria. A piscina terapêutica ficará aqui, ele apontava em uma planta digital projetada na parede.
Queremos aproveitar a luz natural ao máximo e a vista para o jardim ajudará na recuperação dos pacientes. Zeus, deitado em uma poltrona próxima que sobrevivera à reforma, ergueu a cabeça quando Luciana entrou. O gato havia se tornado uma espécie de mascote não oficial do projeto, supervisionando cada mudança com seus olhos azuis atentos. Como foi seu dia? Perguntou Rafael quando os arquitetos se retiraram, notando algo diferente em sua expressão. Intenso, ela respondeu, sentando-se ao lado de Zeus, que imediatamente se acomodou em seu colo. Entreguei meu aviso prévio na clínica. Rafael parou o que estava fazendo surpreso. Então você decidiu... Na verdade, a decisão foi tomada há muito tempo. Ela sorriu suavemente. Só precisei de coragem para admitir. Naquele momento, Pedro entrou apressadamente no escritório, carregando seu laptop. Vocês precisam ver isso, disse ele, colocando o computador sobre a mesa. Acabaram de divulgar a sentença de Mariana e dos outros. Os três se reuniram em torno da tela, onde uma matéria jornalística detalhava as condenações. Mariana, ou Sofia, receberam uma pena significativa, mesmo com a delação premiada. Carlos Ferreira e Dr. Mendes também haviam sido condenados, junto com vários outros membros da organização criminosa. É estranho, comentou Luciana, mas sinto mais pena do que raiva dela agora. Rafael assentiu pensativamente. Ela se tornou exatamente aquilo que destruiu sua família. É uma forma trágica de vingança que acabou consumindo sua própria vida. Mas sua história nos ensinou algo importante, acrescentou Pedro, fechando o laptop. Às vezes, nossas piores experiências podem nos levar a criar algo positivo se fizermos as escolhas certas. Zeus escolheu aquele momento para pular na mesa, caminhando até uma maquete do futuro centro de reabilitação que ocupava um canto do escritório. O gato parou diante do modelo em miniatura, como se aprovasse o projeto. Falando em escolhas, Rafael se voltou para Luciana. Já que você decidiu aceitar o cargo de diretora médica, tem algumas pessoas que gostaria que você conhecesse. Ele abriu a porta do escritório, revelando Marcos acompanhado de 3 profissionais. Uma fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional e uma psicóloga, todos altamente recomendados e entusiasmados com o projeto. Sua primeira equipe, Rafael, sorriu. Se você aprovar, claro. As horas seguintes foram preenchidas com discussões animadas sobre protocolos de tratamento, abordagens terapêuticas inovadoras e planos para tornar o centro uma referência em reabilitação. Luciana sentia-se em seu elemento, suas ideias fluindo naturalmente com as dos novos colegas. Já era tarde da noite quando a reunião terminou. Rafael e Luciana permaneceram no escritório, contemplando a maquete do projeto que agora parecia mais real do que nunca. Sabe o que é engraçado? Ela comentou, quebrando o silêncio confortável que se instalara. Quando voltei para esta casa como enfermeira, estava convencida de que seria apenas um trabalho temporário. Algo para ajudar um ex-marido em necessidade e talvez resolver algumas questões do passado. E agora? Agora percebo que às vezes precisamos voltar ao início para encontrar um novo caminho. Ela se virou para encará-lo, mas desta vez é diferente. Não estou aqui por obrigação ou culpa. Estou aqui porque acredito no projeto, acredito no bem que podemos fazer. E em nós, Rafael perguntou suavemente. Você acredita? Zeus, que observava a cena de seu posto na poltrona, emitiu um miado suave, como se quisesse participar daquele momento crucial. Acredito que algumas histórias merecem um segundo capítulo, Luciana respondeu, sua voz carregada de emoção contida. Especialmente quando os personagens aprenderam com seus erros e cresceram com suas experiências. Rafael sorriu, aquele sorriso que sempre alcançava seus olhos. Então vamos escrever essa história juntos, página por página, paciente por paciente.
Lá fora, as luzes da cidade cintilavam como estrelas terrenas e a brisa noturna trazia o perfume do jardim. A mansão Almeida, que testemunhara tantas mudanças, parecia acolher mais esta transformação com a serenidade de quem sabe que, às vezes, os melhores recomeços nascem dos fins mais inesperados. A antiga mansão Almeida estava irreconhecível. Depois de 3 meses de reformas intensivas, o lugar havia se transformado em um moderno centro de reabilitação, mantendo apenas o charme arquitetônico original da fachada. As paredes, antes frias e impessoais, agora exibiam cores suaves e acolhedoras, escolhidas especialmente para promover bem-estar e tranquilidade. O primeiro grupo de pacientes chega na próxima semana, comentou Luciana, verificando uma lista em seu tablet enquanto caminhava pelo corredor principal com Rafael. 15 pessoas para começar, conforme planejamos. E a equipe está completa? Perguntou ele, observando alguns funcionários ajustando os últimos equipamentos na sala de fisioterapia. Sim, doutora Helena coordenará a equipe médica comigo. Temos 6 fisioterapeutas, 4 terapeutas ocupacionais, 3 psicólogos e toda a equipe de apoio. Ela sorriu, orgulhosa. Conseguimos reunir alguns dos melhores profissionais do Rio. Zeus, que havia estabelecido um novo território no posto de enfermagem central, observava tudo de seu lugar privilegiado. O gato parecia aprovar as mudanças, especialmente o jardim terapêutico que havia sido criado nos fundos da propriedade. Sabe o que é mais gratificante? Rafael parou próximo a uma das janelas que dava para o jardim. Ver como algo que começou de uma maneira tão sombria pode se transformar em fonte de esperança para tantas pessoas. Marcos aproximou-se deles carregando uma caixa antiga. Encontrei isso durante a última fase da reforma, disse ele, entregando a caixa a Rafael. Estava guardada no sótão. Dentro, havia fotografias antigas da mansão de quando era apenas uma casa de família. Entre elas, uma em particular chamou a atenção. Mostrava os pais de Rafael, jovens e sorridentes, no dia em que haviam comprado a propriedade. Eles teriam adorado ver isso, Rafael comentou, sua voz suave com a memória. Meu pai sempre dizia que riqueza sem propósito era uma prisão. E agora você encontrou seu propósito, Luciana observou, colocando gentilmente a mão sobre seu ombro. O momento foi interrompido pela chegada de Pedro, que trazia as últimas notícias sobre o caso de Mariana. A delação dela levou a mais 3 prisões internacionais, informou. Aparentemente, a organização tinha ramificações até na Ásia. E o dinheiro recuperado? Perguntou Rafael. Grande parte já foi repatriada. O juiz aprovou seu pedido para destinar uma porcentagem significativa ao financiamento do centro. Luciana notou como Rafael relaxou visivelmente com a notícia. Era importante para ele que o centro fosse autossustentável, capaz de atender tanto pacientes particulares quanto aqueles que não podiam pagar pelo tratamento. À tarde, durante uma pausa para o café no novo refeitório da equipe, Rafael surpreendeu Luciana com uma proposta inesperada. O que você acha de morarmos aqui? Perguntou ele. Não na área do centro, claro. A ala leste permaneceu residencial e seria prático para nós dois, considerando que passaremos tanto tempo aqui. Luciana quase engasgou com seu café. Você está me pedindo para morar junto? Estou pedindo para construirmos uma vida juntos, ele respondeu, seus olhos encontrando os dela com uma mistura de esperança e vulnerabilidade. Em todos os sentidos. Zeus, que obviamente havia seguido o aroma do café, pulou sobre a mesa entre eles como se quisesse participar da decisão. Não sei se seria apropriado, Luciana hesitou. Como diretora médica, você seria a diretora médica que dedica sua vida ao centro, assim como eu, Rafael interrompeu gentilmente. Além disso, já superamos há muito tempo a fase de nos preocuparmos com aparências, não acha?
Ela não pôde evitar um sorriso. Era verdade. Depois de tudo que haviam passado, preocupações com o que os outros pensariam pareciam triviais. E tem mais uma coisa, continuou Rafael, retirando uma pequena caixa do bolso. Não era um anel. Ambos sabiam que não estavam prontos para esse passo, mas uma chave antiga, claramente da mansão. Encontrei no meio das coisas do meu pai. Era a chave original da casa, de quando eles se mudaram para cá. Pensei que poderíamos usá-la para começar nossa própria história. Luciana pegou a chave, sentindo o peso do metal em suas mãos. Era um símbolo perfeito, algo antigo transformado em um novo começo. Sim, ela respondeu finalmente. Vamos construir essa vida. E juntos, Zeus ronronou alto como se aprovasse a decisão. Lá fora, o sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada através das janelas do refeitório. A antiga mansão Almeida, agora centro de reabilitação Novo Horizonte, parecia vibrar com possibilidades. Naquela noite, enquanto finalizavam os últimos preparativos para a inauguração oficial, que aconteceria em 2 dias, Rafael e Luciana caminharam pelo jardim terapêutico. As luzes suaves do paisagismo noturno criavam uma atmosfera quase mágica. Pensei em algo, disse Luciana, parando próximo a um banco recém-instalado. E se, além dos tratamentos convencionais, implementássemos terapia assistida por animais? Rafael sorriu, observando Zeus, que o seguia fielmente. Acho que já temos nosso primeiro terapeuta felino. O gato, como se entendesse, ergueu a cabeça com dignidade. A brisa noturna carregava o perfume das flores do jardim, e no horizonte, as luzes do Rio de Janeiro cintilavam como estrelas terrenas. Era um novo capítulo que começava, não apenas para Rafael e Luciana, mas para todos que encontrariam cura e esperança naquele lugar que havia renascido das sombras para a luz. O dia da inauguração do Centro de Reabilitação Novo Horizonte amanheceu com um céu perfeitamente azul sobre o Rio de Janeiro. As flores do jardim terapêutico, ainda cobertas pelo orvalho da manhã, brilhavam sob os primeiros raios de sol que penetravam por entre as árvores. Luciana acordou cedo em seu novo quarto na ala residencial da mansão. Zeus, que havia naturalmente decidido que dormiria com ela e Rafael, espreguiçou-se preguiçosamente aos pés da cama. Através da janela, ela podia ver os últimos preparativos para a cerimônia de inauguração sendo finalizados no jardim. "Perseus, não conseguiu dormir direito?" perguntou Rafael, entrando no quarto com 2 xícaras de café. Ele havia mantido o hábito de acordar antes dela, um resquício dos meses em que fingia estar em estado vegetativo. "Ansiosa", admitiu ela, aceitando. "A xícara com gratidão. Ainda parece um sonho, sabe, tudo isso." Rafael sentou-se na beira da cama e Zeus imediatamente se moveu para se acomodar entre eles. "Um sonho que construímos da maneira mais inesperada possível." A manhã passou rapidamente, entre últimos ajustes e verificações. A equipe completa estava presente, todos vestindo os novos uniformes, com o logotipo do centro. Um sol nascente, sobre ondas suaves, simbolizando renovação e esperança. Às 10 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Havia autoridades da área da saúde, representantes de hospitais parceiros, familiares dos primeiros pacientes que iniciariam tratamento na semana seguinte e até mesmo alguns investigadores da Polícia Federal que haviam se envolvido no caso. Pedro chegou acompanhado por sua equipe jurídica, trazendo a notícia de que os últimos recursos de Mariana haviam sido negados. "Ela finalmente aceitou sua sentença", informou ele. "E parte do dinheiro recuperado já está disponível para o Fundo de Tratamento de Pacientes Carentes." A cerimônia de inauguração foi simples, mas significativa. No pequeno palco montado no jardim, Rafael e Luciana dividiram o microfone para contar a história do centro. Não toda a história, claro, mas o suficiente para que todos entendessem a importância daquele projeto.
O novo horizonte nasce de uma profunda compreensão sobre recomeços, disse Luciana em seu discurso. Cada pessoa que passar por estas portas terá sua própria jornada de recuperação. E nosso compromisso é estar ao lado de cada uma delas, oferecendo não apenas tratamento médico de excelência, mas também compreensão, apoio e esperança. Rafael completou. Este centro é mais que um projeto de reabilitação física. É um testemunho de que as maiores adversidades podem nos levar às maiores transformações, desde que tenhamos coragem para enfrentá-las e pessoas certas ao nosso lado. Após o corte da fita inaugural, os convidados foram conduzidos em pequenos grupos para conhecer as instalações. A reação era sempre de admiração. As salas de fisioterapia com equipamentos de última geração, a piscina terapêutica, com vista para o jardim, os consultórios acolhedores, a área de convivência, que mais parecia uma sala de estar sofisticada. Zeus, para deleite dos visitantes, fazia questão de acompanhar cada grupo, como se fosse o verdadeiro anfitrião do lugar. O gato parecia especialmente interessado em interagir com as crianças presentes, confirmando sua vocação para a terapia, assistida por animais. No final da tarde, quando os últimos convidados se despediam, Marcos aproximou-se de Rafael e Luciana com uma surpresa. Havia encontrado e restaurado a antiga caixa de música, aquela que tinha sido fundamental para descobrir a verdade sobre Mariana. Pensei que poderíamos mantê-la como um lembrete, disse o mordomo, agora gerente administrativo do centro, de como às vezes precisamos ouvir as melodias mais suaves para encontrar as verdades mais profundas. Enquanto o sol se punha, Rafael e Luciana caminharam até o pequeno memorial que haviam criado em uma área discreta do jardim. Era uma placa simples, dedicada a todas as pessoas que buscavam recomeços. Ao lado dela, uma jabuticabeira jovem havia sido plantada, uma árvore que, como eles sabiam, levaria anos para dar frutos, mas que simbolizava perfeitamente a paciência necessária para toda a verdadeira transformação. Sabe o que é mais incrível? Refletiu Luciana, observando as primeiras estrelas surgirem no céu. Como tudo se encaixou de uma forma que jamais poderíamos ter planejado. Rafael sorriu, entrelaçando seus dedos nos dela. Talvez porque alguns caminhos precisem ser descobertos, não planejados. Zeus, sentado próximo a eles, miou suavemente como se concordasse. O gato havia se tornado mais que um mascote. Era um símbolo vivo de como os instintos mais puros podem nos guiar nas direções mais verdadeiras. Na manhã seguinte, o Centro de Reabilitação Novo Horizonte abriria suas portas para seus primeiros pacientes. Cada história que atravessasse aquele portão seria única, cada recuperação seguiria seu próprio ritmo. Mas agora, havia ali um espaço onde a cura não era apenas física, mas também emocional e espiritual. A antiga mansão Almeida, que um dia abrigara tantas sombras, agora se erguia renovada sob o sol do Rio de Janeiro. Suas paredes, que antes guardavam segredos e mentiras, agora testemunhariam histórias de superação e renascimento. Rafael e Luciana haviam aprendido, da maneira mais inesperada, que às vezes é preciso perder tudo para encontrar algo muito maior. Que o amor, quando verdadeiro, pode sobreviver às piores tempestades e renascer ainda mais forte. E que a maior vitória não está em nunca cair, mas em como escolhemos nos levantar. Zeus, como sempre, seria o guardião silencioso dessa nova fase. Seus olhos azuis atentos a cada nova história que começaria a ser escrita naquele lugar. Porque agora a mansão não era mais apenas uma casa ou um centro médico. Era um farol de esperança, um testemunho vivo de que os finais podem ser apenas novos começos disfarçados. E assim, sob o céu estrelado do Rio de Janeiro, uma nova história começava.
Não um final feliz, mas um recomeço esperançoso. Porque às vezes as melhores histórias são aquelas que nos ensinam que cada amanhecer traz consigo a promessa de um novo horizonte. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.